Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma segunda-feira no nosso podcast, Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. E eu quero já declarar sobre a sua vida que esse testemunho vai edificar você. Eu quero declarar que cadeias serão quebradas, algemas serão quebradas. E o nome do Senhor, você mãe, você que tem orado, você filho que está vivendo esse processo, eu creio que o Senhor vai restaurar a sua vida. Sem mais delongas, eu quero deixar uma palavra para o teu coração que está inserida lá em Gênesis, no capítulo 22. Que fala sobre o Monte Moriá, quando Deus chama Abraão para entregar o melhor que ele tinha. A Bíblia diz que até o nascimento de Isaac, Abraão oferecia holocausto. Mas quando chega a promessa, quando é tempo dele viver a promessa, Abraão se esquece de entregar o sacrifício. Às vezes o momento de glória nos tira do propósito. Nós fomos chamados para entregar o sacrifício. E Deus vai provar o coração de Abraão, dizendo: entrega o teu único filho. E Abraão entende a mensagem e, conhecendo quem era Deus, ele volta para a rota. Talvez Deus esteja passando, te levando para esse monte, esteja te levando para esse cenário, para te colocar de volta na rota. Não abra mão de entregar o sacrifício. A Bíblia diz assim em Salmos: que te darei por todos os benefícios. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: eu tomarei o cálice da salvação todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, não saia da rota, permaneça na rota. Entregue o teu Isaac dia após dia, porque eu tenho certeza que o Senhor já preparou para ti o cordeiro. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus antes de eu apresentar o nosso convidado. Gente, negócio aqui, o rema já desceu, tem mensagem, tem palavra, tem testemunho. Fica comigo no final, não me deixa sozinha. Até o final, não me deixa sozinha. Porque eu tenho certeza que assim como eu estou sendo alimentada, e eu estou te falando uma coisa, irmão. Daqui a pouco vocês vão ver a missionária falando mistério, rodando aqui, levantando essa cadeira, porque o negócio tá bom. Eu tô sentindo a graça, tô sentindo a presença, tô sentindo a unção. Aleluia. O negócio tá bom aqui comigo. Não saia desse podcast, pelo amor de Deus. Vem comigo orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer. Oh, aleluia. Eu quero te louvar, Senhor, porque eu já sinto a tua presença. Presença essa que é santa, que é, ó Deus querido, é o centro da nossa vida, é o ar que nós respiramos. Presença essa que nos conduz, que nos alimenta, que nos limpa, que nos purifica, que nos edifica. Presença essa que nos leva e que nos traz. Presença que nos faz permanecer em ti. Deus, em nome de Jesus, eu quero te convidar, Espírito Santo, senta conosco mais uma vez, no centro dessa mesa. Pega a sua cadeira, Jesus, que é sua. Senta aqui conosco, Senhor. Continua nos conduzindo. Que este programa, Senhor, seja uma voz profética. E de fato, venha, ó Pai querido, concluir o objetivo, que é conectar as almas a Cristo Jesus, ao evangelho da transformação, ao evangelho da mudança, ao evangelho, ó Pai querido, que traz, ó Pai amado, vida onde não há vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar em tuas mãos esse programa. Eu quero entregar a vida do pastor em tuas mãos. Quero entregar a minha vida, a vida do Leonardo, da esposa do pastor. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, esse ambiente que seja tomado, eleu, açai de quelebaraia, seja tomado pelo teu Espírito. Fica à vontade. Oh, Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Essa vozinha que você ouviu é a bebezinha do pastor, né? Filho de profeta,
canta, fala, chora, e quando não fala, vai. Então fiquem em paz. Amém? Desde já, eu quero agradecer, pastor, a sua presença, o seu em receber esse convite. Sim. Louva o Senhor, porque o Senhor veio de Minas Gerais, gente. Minas Gerais. Ele veio de Minas Gerais, é daqui do Rio, mas está lá, né? Mora lá em Juiz de Fora. E eu já quero começar com a nossa pergunta, que é: quem é o pastor Tiago Messias? Minha amiga, eu queria, antes de mais nada, te agradecer pelo convite. Amém. Tá? Obrigado pelo carinho, pela confiabilidade ao nosso ministério. Amém. Né? Eu, como passei para a senhora, passei para o Léo, eu tenho para mim que vai ser o podcast mais diferente, pelo menos até o dia de hoje. Porque eu me sinto como um pastor fora da curva. Não de soberba ou prepotência, mas digo de diferença, de trabalho. Sou flamenguista, já começa por aí. Então, para muita gente, o pessoal não concorda. Líder, pastor, torcer por futebol. Só que para mim, futebol é um esporte. Né? E o esporte faz parte da nossa vida. Eu sou casado, pai de 4 filhos lindos. Quero mandar um beijo para Luana, Lucas, Alice e a minha princesa Isis. Pastor, apacentamos o Ministério Projeto de Deus. A nossa matriz fica em Juiz de Fora. E temos 2 congregações também no Rio de Janeiro. Amém. Que são apacentadas pelo pastor Romário, pastor Adriele, pastor Juan e pastora Verônica. Esse sou eu. Amém. Glória a Deus. Pastor, o Senhor vem de um ambiente cristão. Sim. Nasceu num lar evangélico. Filho e neto de pastores. Como foi crescer nesse ambiente de fé? Bastante delicado, né? Neto de pastores, sou filho de pastor, como foi bem mencionado. E eu tinha uma infância normal como de toda criança. Eu acho que a minha deturbação foi quando chegou na fase da adolescência, ali 13 para 14 anos ali. A minha infância foi bacana, tudo que eu pude aprender com meus pais eu aprendi, só que tem coisas que temos que sofrer para aprender, né? É verdade. O senhor fala que na sua adolescência, ali, mais ou menos aos 13, 14 anos... 13, 14 anos. Aconteceu algo que gerou no Senhor uma revolta. Foi a separação de meus pais. Né? Eu sei que para muita gente, a separação, o divórcio ainda é um tabu. Só que é um assunto delicado, que é muito importante, que precisa ser tratado. Sim. Né? Meus pais se separaram, divorciaram, e ali houve uma ruptura, né? Principalmente na área financeira. Eu vi minha mãe passando necessidade, e eu com 13 para 14 anos passei a, como eu posso dizer, tomar decisões erradas. Passei a roubar, né? Eu não vou dizer que eu andei com má companhia. Eu quis fazer, ninguém me induziu a fazer. Eu quis fazer e fiz. E nesse período de roubar, eu tive muitos livramentos de morte, né? Foram tantos. Eu já quero até antecipar que tem testemunho, eu passei isso para a senhora. Sim. Tem testemunhos que as pessoas contam, que a pessoa costuma exagerar. Sim. Né? A pessoa acaba contando que não viveu. Né? Eu quero deixar bem claro para todo o público que eu vou contar, eu quero ser fiel a tudo que eu viver. A nossa intenção é edificar vidas e conectar pessoas em Cristo, que é o nome do programa. Amém. Glória a Deus. Quando seu pai sai da sua casa, sai de casa, afeta o seu emocional. Sim. E as suas decisões, o senhor começa a tomar decisões erradas. Sim. A partir dessa ruptura, a partir dessas decisões. E a minha pergunta é, como eu falei que às vezes está escrito aqui, sim, mas o Espírito Santo vai me conduzindo. O senhor acha que a atitude dos pais pode influenciar? Essa eu quero responder até olhando para todo mundo. Aí o senhor olha para a câmera da verdade. Pais, me ouçam. Eu sou um cara de 35 anos, não tenho muita experiência como muita gente que está me vendo aqui agora. Mas me ouça. Ouça esse jovem pastor. O papel de um pai na vida de um filho
é mais importante que o papel de um pastor. Você, pai, você precisa ser a primeira referência para esse garoto. Você, mãe, você é mais autoridade que a pastora da igreja que a sua filha congrega. A primeira referência dos filhos precisam ser os pais. A criança não pode crescer tendo referência na igreja e não ter uma referência dentro de casa. A igreja, ela tem um papel muito importante na instrução, na formação, no conceito pessoal, na personalidade. É um divisor de águas, tanto para a criança, para o adolescente e para os adultos. Só que o papel paternidade, maternidade, ele está além da religião. Toda criança necessita olhar para o pai e ver o pai como um herói. Toda menina precisa olhar para a mãe e ter a mãe como a sua protetora, a sua referência de vida. Então a separação dos meus pais mexeu muito comigo. Eu chamo meu pai como... Não que meu pai não seja, tá, gente? Mas na época, tá? Quando a gente amadurece, a gente passa a entender. Mas eu digo, na época, eu achava que meu pai fez errado. Eu achava que minha mãe não tinha que ter separado. Eu achava que o casamento tinha que ser até que a morte os separe. E quando vamos amadurecendo, nós vamos entendendo que não é porque está junto que está certo. Eita. Alguns ciclos precisam terminar para que outros possam começar. Então eu tive essa experiência na minha juventude. Eu achei que aquilo foi uma ferida tão grande em mim, que quando eu vi minha mãe passando necessidade, eu passei a roubar. Eu passei a me envolver com gente errada. Eu nunca assim me entreguei à droga. Mas tudo que fosse ligado a dinheiro, eu tive que fazer para tentar ajudar minha mãe. Infelizmente. O senhor falou algo que é muito importante, a Bíblia diz isso, ensina no, não Sim. o. Sim. Porque o você aponta, Sim. no é estar, Sim. ensina no caminho. E quando a gente entende, nós pais, prestem atenção, precisamos estar no caminho. Detalhe, é independente da crença do pai ou da mãe. Sim. O nome do programa é Conectados em Cristo, com Cristo. Mas o pai e a mãe é independente da sua crença. É. A pessoa não precisa servir a Deus para se tornar pai. É isso aí. Porque nós conhecemos pessoas que dizem que servem a Deus e não conseguem executar a função de paternidade. Então ser pai, ser mãe, vai além de uma crença. Vai além de um dogma. Pode falar. Já puxou uma outra pergunta. Sei. O senhor aprendeu a ser pai. Na ausência do meu. É sobre isso. Posso falar sobre? Claro, pastor. Abramos esse leque. Pelo amor de Deus. Porque tem gente que fala assim, eu sou fruto daquilo que fizeram comigo. Fale, pastor. Eu não sou muito fã do vitimismo, né? Eu não tive muitas referências masculinas, né, positivas. E tudo que eu não tive na minha infância, eu procuro dar a meus filhos. Glória a Deus. Não só a eles, mas a toda criança que eu vejo. Não é porque me maltrataram que eu devo maltratar. Não é porque me rejeitaram que eu devo rejeitar. Não é porque me traíram que eu devo trair. Meu Deus. Eu não sou obrigado a dar o que eu recebo. Eita! Porque tem pessoas que falam, eu dou o que eu recebo, a gente só dá o que recebe. Não, eu não concordo com isso. Jesus não recebeu a cruz, mas nunca deu a cruz, né? Nós temos uma Bíblia e ela deve ser vivida. É claro que tem que ser pregada como está sendo pregada aqui, verbalizada. Só que o maior testemunho não é o que vai ser dito aqui nesse podcast. É o nosso estilo de vida.
Retificando, Jesus recebeu a cruz, não deu a cruz, não. Ele fala, aquele que quiser, ele dá a cruz. Sim. Jesus recebeu rejeição, mas nunca deu rejeição. Sim. Reformulando, porque aí vão pegar essa frase, ela é herege. Aham. E quando... Lembra de Judas? Que a gente tem... Eu tenho hater, né? Eu sou sei famosa. como é que é. Eu sei como é Você que é. quer saber, pastor, quando a gente é famoso? Com hater. Falar para a senhora, a quantidade dos nossos inimigos, até travei aqui agora, vou de novo. A quantidade dos nossos inimigos revela o tamanho do nosso caráter. Que isso? Meu Deus. O seu caráter não é medido pela quantidade de amigos, de pessoas que te apoiam. Meu Deus. O seu caráter vai ser medido pela quantidade de pessoas que não te suportam. Não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É simplesmente por você existir. Eita. Meu pai tá virando culto isso aqui. Oh, meu Deus. Aí, pastor, Sei. o senhor vem e hoje é pai, Sei. hoje é pastor, porque Sei. o pastor, ele também é pai, né? Sei. Se a gente não tiver essa... Sei. É E o pai aí- e estou, né? E aí, qual é a minha pergunta? O senhor dentro da igreja, o senhor detecta muito pessoas que ainda não tiveram ou não reconheceram, não tiveram não, deixa eu reformular, não reconheceram a paternidade de Deus? Reconheço. Percebe muito. Porque quando se trata de paternidade, eu tenho pra mim, tá? Não é ciência, é minha opinião, tá? Que todo filho precisa carregar características do pai. Isso. Se Deus é o nosso pai, além de Senhor da nossa vida, e nós nos colocamos como servos e filhos, é um dever nosso de carregarmos características dele. Por onde passarmos, escola, curso, rua, academia, cinema, shopping, igreja, fora da igreja, principalmente dentro de casa. Um filho precisa, onde passar, alguém olhar e dizer, lembra o pai dele. Oh, Não são as palavras de um filho que vão revelar quem é seu pai. É o comportamento. O comportamento de um filho revela quem é o pai dele. meu Deus. É sobre isso. E a gente percebe que existem pessoas que são adotadas. Sim. E a gente só vai perceber ou vai saber que é adotada se alguém falar. Sim. Porque tem tanta característica dos pais que o adotaram, né? Porque por conta da convivência, Sim. do relacionamento. É aí que tá a diferença, pastor? É a diferença. Tem filhos adotivos que são mais filhos que os filhos biológicos. É. Lembra quando Jesus fala para os judeus? Se vós fossem filhos de Abraão, você não lembra desse texto? Sim. É porque tem pessoas que acham que a nossa fé são liturgias, são dogmas. Eu preciso orar 3 vezes ao dia. Não é isso. Não se trata de quantidade de oração. Se trata de uma entrega natural. Quando se tem uma entrega natural, uma entrega voluntária, eu não preciso orar, eu não preciso contar quantas vezes eu oro. Eu oro por essência. Eu oro por prazer. Eu não vou contar quantas vezes eu orei no dia. Porque para mim, se eu orar 3, 6, 7 ou mais, não faz diferença. Não é a oração que me torna crente. É minha vida com Deus. É o meu dia a dia. É o meu cotidiano. É o nosso relacionamento. E à medida que eu vou me relacionando com Deus, eu passo a ter uma entrega natural. Muda comportamento. Muda a maneira de pensar. Muda a maneira de tratar o colega. Muda a maneira de olhar para o outro. A oração se torna tão natural quando acordar. Esse é o meu pensamento. Glória a Deus. Voltando lá. Sim. O senhor começa a se envolver ainda muito jovem. Sim. Na verdade, uma criança. Sim. 13, 13, 14 14. anos. Em que momento o senhor percebeu que estava entrando em um caminho perigoso? Livramentos de morte. Posso contar aqui alguns? Pode, por favor. Certa feita, nós fomos para um baile, na época da bagunça. Existe uma comunidade chamada Galinha. Gente, uma vez mais, eu quero ser fiel
a tudo que será contado. Não vou acrescentar e nem diminuir, tá? Tem gente que vem e vai aumentando, aumentando, aumentando. E onde é a verdade, a presença de Deus. Amém. Aí pessoas são alimentadas, nutridas, o nome do Senhor é glorificado, né? Enfim. Favela da Galinha. Teve um baile, né? E eu tomava muita cachaça. Gostava de cachaça, porque eu esquecia tudo. E eu só roubava quando eu bebia cachaça. É incrível. E nesse baile, quando acabou o baile, eu peguei uma bicicleta. Tirei a camisa, coloquei a camisa no ombro e tô andando de bicicleta. Nesse mesmo dia, teve um assunto na favela que roubaram 7 cavalos. Missionária, eu mal sabia andar de bicicleta, quem dirá de cavalo. Meu Deus. E o assunto é, roubaram 7 cavalos aqui, 7 cavalos, e quem roubou tá de bicicleta sem camisa. Ei. Veio uma galera de mais ou menos 20 meninos com madeira, ferro, e eu tô andando sem camisa. Tô tranquilo, porque eu não fiz nada, quem não deve não teme. Quando chegaram perto de mim, eu vi que o problema era comigo. Eles me olharam assim, como se estivessem falando com o olhar, achei ele. Achamos ele, eu tô tranquilo na direção deles. Olhei pra trás, não tinha ninguém atrás de mim, só tinha um na rua. Quando chegaram perto de mim, me atacaram. Com madeira, com ferro, consegui me esquivar. Eu não fiquei pra justificar, pra dizer que não era eu. Eu não fiquei pra ficar dizendo o que tá acontecendo. Eu só corri de bicicleta. Imagina a cena, madrugada, eu correndo de bicicleta e mais de 20 cabeças correndo atrás de mim pra me matar. Essa parte aqui é um pouco delicada. Existe uma rua lá em Auma, no Complexo do Alemão, chamada Beco Sujo. Quem conhece lá vai conseguir lembrar. Tem a Vila Sofia, onde eu morava, e tem um Beco Sujo. Esse Beco Sujo é uma rua sem saída. Eu corri para essa rua sem saída. Missionário, eu sei que a senhora é crente, a senhora vai conseguir me entender. Nessa rua sem saída, eu parei a bicicleta, tinha um muro enorme, eu estava bêbado, não tinha como pular. Eu lembro que eu parei, larguei a bicicleta e falei, agora eu morro. Não tem pra onde correr. A própria galera que estava correndo parou de correr e veio andando. Como se estivesse falando, pegamos ele. Sabe que você prende o rato na parede, não tem pra onde correr? Eu já me dei como morto. Eu lembro que eu parei, eu olhei pra ele e falei, já era, acabou pra mim. Quando eles chegaram perto, eu ouvi uma voz. Detalhe, eu sou filho de pastores, minha mãe estava orando por mim, meu pai orando por mim. Eu ouvi uma voz, pula. Eu não sabia quem estava falando, mas para não morrer, escuta qualquer coisa e acredita. É. Eu pulei. A minha mão não chegou nem perto do muro, porque era muito alto. Quando eu caí no chão ali para frente, eles estavam muito perto de mim. E a voz ficou mais alta. Pula de novo. Eu não perguntei quem estava falando, eu só não queria morrer. Eu peguei impulso e pulei. Missionária, o meu braço não alcançou, que era muito alto, e uma mão puxou meu braço. Glória Segurou a Deus. aqui, não foi nem na mão, foi aqui. Oh, E me puxou. aleluia. Eu flutuei na parede, caí do outro lado no chão. Sabe o que é você cair no chão sem conseguir olhar para trás ou para a direita ou para a esquerda pensando o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aleluia. Eu fiquei parado, madrugada, o vento passando, que era um lugar cheio de mato. Eu ouvia do outro lado assim a frase. Como que ele conseguiu pular? Aleluia. O que aconteceu? Eu ouvi o pessoal comentar do outro lado do muro e eu não conseguia levantar, assustado. A grande verdade é que eu fiquei assustado. Eu fiquei estagnado e eu falava comigo, você que falou comigo, me direciona para onde eu devo ir. Porque eu não sabia quem estava falando. Eu acredito em Deus, acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus. E de repente eu tô aqui parado no mesmo lugar, ninguém conseguiu pular. Era muito alto, impossível, humanamente falando. Um portão de alumínio começou a bater sozinho, madrugada. E eu quero te fazer uma pergunta. A senhora deixaria o seu portão aberto por volta de 4 horas da manhã? Não. Nenhum chefe de família faria isso. Aquele portão estava aberto. E começou a bater com o vento. E eu sentado, eu falei, eu entendi. Eu entendi. Eu levantei, cheguei no portão, não falei nada. Entrei e fiquei perto de uma árvore, com medo para não morrer. Veio um pai de santo. Nada contra, tá? Não é sobre religião, é sobre conectados em Cristo.
E esse pai de santo, que eu não sei o nome, que até hoje mora lá, e quem estiver vendo o podcast, procura ele. Diga que eu sou aquele jovem que ele ajudou. Eu fiquei dentro desse quintal, dessa árvore, eu esse pai de santo, todo com a sua roupa, seus guias, turbante. Ele veio dessa forma, a cabeça para cima, na minha direção, parou. Como se alguém tivesse dado ordem a ele. Hoje eu sei quem é. Na época eu não sabia. E eu disse, moço, pelo amor de Deus, estão tentando me matar, deixa eu ficar aqui. Ele calado estava, calado ficou. Cabeça erguida, não falava nada. Eu disse, por favor, porque parecia que ele não estava ali. Eu dizia, por favor, estão tentando me matar, deixa eu ficar aqui. E ele calado estava, calado permanecia. Cabeça para cima, de repente ele vira o corpo, tira a chave da casa dele, abre a porta da casa, cabeça erguida o tempo todo, boca fechada, abriu a porta e ficou esperando eu entrar. Eu entrei, sentei no sofá, ele entrou, trancou a porta da própria casa e entrou no quarto dele. Missionária, não trocou uma palavra comigo, não perguntou quem eu era, não perguntou o que eu fiz. Ele foi mais crente que muito crente. É claro que espiritualizando, nós sabemos o que aconteceu no campo espiritual. Mas humanamente falando, ele foi mais humano que muito crente. Ele foi mais gente que muita gente. Eu queria agradecer a sua vida, viu? Você ajudou a minha vida, você foi um instrumento da parte de Deus para mim hoje poder contar esse testemunho aqui nesse podcast. Obrigado. Glória a Deus. Houve um momento em que o Senhor foi dado como morto para muitas pessoas. Sim. Como foi isso? Uma certa parte da minha vida, eu fiz tanta besteira de roubar que a polícia foi na porta da minha mãe e disse, olha, seu filho tá manjado. Estrada Velha, Automóvel Clube. Nós não queremos prender seu filho. A senhora entendeu o recado? A mãe ficou em desespero. E numa dessas situações, onde eu estava em Manguinhos, eu andava muito pelas favelas, onde tinha baile eu estava envolvido. Baile, bebida, eu estava envolvido. E numa dessas situações, eu fui expulso de uma comunidade chamada Manguinhos. Quem conhece lá, sabe da história. E após ser expulso dessa comunidade, uma facção, posso citar o nome da facção? Conhecida como Comando Vermelho, me expulsou da comunidade e o recado foi dado. Aonde o meu vulgo na época era Thiaguinho. Missionária, eu nunca fui bandido, eu nunca fui nada, mas penso um jovem que tinha coragem. Eu tinha tanta coragem que, na época do Complexo do Alemão, época de mundo, de estar você afastado, eu tô sentado numa cadeira, eu levantei do nada e dei um tapa na cara de um traficante conhecido como 50 do Complexo do Alemão. Mas eu dei um tapa tão forte que o pessoal em volta disso, ele vai morrer. Eu não sei por que eu fiz aquilo. Eu só dei um tapa e fui arrastado para morrer. Eles me pegaram, me arrastaram para não me matar dentro do baile. Foram me levando. Eu só lembro daquelas luzes fracas no baile, música rolando, e eu sendo arrastado. Eu tava sem força. De repente, o meu braço, eu não sei porquê, eu segurei numa parte de fiação que veio tudo à lona. Caiu tudo no chão. Quando caiu tudo no chão, foi quando o baile percebeu, vai ter morte. Todo mundo olhou pro canto, quem tava no chão? O Thiaguinho. Meu irmão Diego, que não serve a Deus ainda. Diego, eu te amo, rapaz. Você foi um instrumento de Deus na minha vida. Meu irmão Diego, quando viu aquela cena, ele pulou em cima de todo mundo. E amigos meus, que se diziam meus amigos no baile, estavam comigo, disseram, Diego, deixa ele morrer. Ele deu mole. Ele é vacilão. Precisa morrer, ele tem que pagar com a vida, tem que parar com isso. Meu irmão não ouviu ninguém. Pulou em cima de todo mundo, segurou no braço do traficante armado e disse, cara, é meu irmão. Eu sei que ele tá errado, mas é meu irmão. Eu lembro que houve um alvoroço no baile ali. Meus amigos puxando meu irmão, deixa ele morrer. E meu irmão, não, é meu irmão. É tipo assim, se for pra matar ele, mata nós dois.
Isso eu achei muito bonito. Eu ali no chão, vendo aquilo, resumindo a história, um dos livramentos, o pessoal me levantou do chão e eu só ouvi assim: leve ele embora. Se ele subir aqui, a gente mata ele. Descemos de mototáxi, nunca mais subi na grota, nunca mais subi na fazenda. Em Manguinhos eu tive um problema nessa comunidade, fui expulso e toda a comunidade que essa facção dominava, eu era caçado. Ao ponto de me encontrar no Morro da Pedreira, lá no Complexo do Alemão. Eu tive que me esconder no mato. Imagina essa cena, missionária. A sua mãe subindo, te caçando. Tiago! Tiago! Porque falaram para minha mãe que eu estava morto. E o meu corpo estava colocado dentro da mata. Então ela foi pegar o meu corpo. Só uma mãe faz isso. Eu lembro que eu estava escondido no mato e eu ouvi a voz da minha mãe. Que o filho conhece a voz da mãe. A convivência, o relacionamento. Eu não a vi, mas eu ouvi. E quando você tem intimidade, não precisa ver para crer. Aleluia. Eu fiquei dentro do mato ouvindo minha mãe gritar e eu não podia falar: mãe, tô aqui. Mãe, eu tô vivo. Porque os rapazes estavam atrás dela, me caçando também. Ou seja, usaram minha mãe. Ela tá chamando ele. Então, onde ele estiver, ele vai aparecer. Eu tive que ouvir ela gritar, ouvir o choro dela. Sabe aquele choro de dor? Meu filho, meu filho. E eu fiquei calado, porque eu sabia que se eu me manifestasse, eu ia ser morto. E esse foi um dos fatos. Pastor, o senhor falou sobre sua mãe. Sua mãe, ela teve um papel muito forte. Muito grande. Na sua história. Muito. Dormindo debaixo de viaduto com você. Como foi isso, Sim. pastor? Fomos expulsos de algumas comunidades e quando cheguei em casa, uma certa manhã, recebi a notícia: Tiago, você vai ter que sair daí. Os caras vão te pegar na sua casa. Minha mãe com a roupa do corpo, largou tudo. E o primeiro ônibus que ela viu, ela entrou junto comigo. Saímos em direção a Madureira, Cascadura, e procuramos um parente meu. Ele é falecido já. E esse meu tio, quando minha mãe chegou a conversar com ele sobre a história, minha mãe pediu: poxa, deixa ele dormir aqui. Estão tentando matar ele. É seu sobrinho. Meu tio disse: não, irmã, que isso? Claro. Só que eu ouvi, eu estava na sala, eu vi na cozinha a esposa dele falar: eu não quero bandido na minha casa. Eu não quero marginal na minha casa. Eu estava entre a vida e a morte. Eu fiquei magoado com ela, fiquei chateado com ela. Hoje eu entendo. Ela não estava errada. Porque eu poderia causar dores para a família dela. Eu poderia causar problemas para a família dela. Eu quero falar sobre maturidade. O não é importante. O fecha a porta é importante. Cortar laços é importante. Eu recebi aquele não na época com tristeza. Hoje eu agradeço pelo não. Porque foi o não dela que me trouxe o sim. Amém. Onde eu cheguei hoje, graças a Deus, eu consigo entender que não foi pelo sim. Foram os nãos da vida. Os nãos. Eu me lembro que é tanta coisa que eu até me perco. Me perdoa. Aí o senhor e ela dormiram. Viaduto. Isso. Saímos dali totalmente triste, chateado. Falei: mãe, não tem pra onde ir. Eu vou dormir aqui, mãe. A senhora vai pra casa. Tá bom, filho. Pode descansar que eu já vou já. Eu achei que ela iria embora. Quando eu tô dormindo madrugada, embaixo do viaduto, quando eu acordo, ela tá dormindo do meu lado. Eu nunca mais esqueço disso. Porque ela tinha casa e não foi pra casa. Ela tinha cama e não foi pra cama. Ela trocou o conforto da casa, o conforto da cama, pra dormir do meu lado. Eu lembro que ela estava dormindo, colocava o braço em cima de mim, quando eu me mexia, ela acordava. Desespero.
Eu disse, mãe, calma, eu tô aqui. Eu tô aqui. De repente, que eu tá vendo esse podcast, fala assim, ele tá enaltecendo a mãe. Eu não tô enaltecendo a mãe. São fatos. E a senhora é mãe. Eu vim de Juiz de Fora, conversando com a minha esposa. Eu disse que o único amor que o Senhor compara na Bíblia é com o amor de uma mãe. Ela largou tudo para cuidar de mim. Eu acho que esse foi o maior legado dela. Depois daquele viaduto, o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. E ele disse, olha o que você está fazendo com a sua mãe. Olha o ponto que a sua coragem está te levando. Eu lembro que eu parei numa casa, posso falar o nome do bairro? Em Irajá, que era outra facção. A minha ideia era, mãe, se eu ir para um lugar onde a facção é diferente, ninguém me pega. Eu achava que era esperto. Quando estamos na mão de Satanás, nós achamos que somos malandro. E na verdade somos. Porque todo endemoniado é malandro. Tá emocionado. Só o amor de mãe pra... Só amor de mãe. Nessa casa em Irajá, que outra facção, eu achei que tudo ia ser mil maravilhas. Essa parte da minha vida, meu primo Linderson, Max, Tati, Diego, Drica, Romário, Juan. Linderson, meu primo, surgiu nessa casa comigo. Foragido também. Imagina o rejeitado e o maltratado. Eu não sei quem era pior. Se era eu ou se era meu primo. E dentro dessa casa não tínhamos nada. Não existia colchão, não existia televisão, não existia geladeira, não tinha nada. A não ser uma casa, um chão, um banheiro. E nesse período eu ganhei uma Bíblia do Novo Testamento. Somente aquela Bíblia azul pequena, sabe? Escrito Novo Testamento. E eu sozinho passei a ler. Não teve evangelismo. Não teve. Vamos pro culto. É por isso eu não sou muito fã de evangelismo nas ruas. Eu peço entendimento aqui, maturidade. Vamos evangelizar? Vamos, mas com sabedoria. Sem forçar a pessoa a ir. Porque quem convence ainda é o Espírito Santo. O nosso papel é enviar o convite. Aceitar já é com a pessoa. Eu acho que nós não podemos ultrapassar o limite. Senão, em vez de se tornar evangelismo, se torna um constrangimento pessoal. Eu lendo aquele Novo Testamento sozinho, eu usava moicano, cordão, brinco, muita coisa. Eu lembro que eu sozinho passei a tirar, porque lendo o Novo Testamento. Eu passei a ler e o Espírito Santo passou a trabalhar em mim. Ao ponto de minha mãe chegar para trazer comida, que eu não tinha nada, era arroz e sardinha quase um ano, arroz. Eu até emagrecer. Hoje eu tento emagrecer e não consigo. Vai pôr arroz e sardinha. Mistério. Um ano comendo arroz e sardinha, eu emagreci. E eu me recordo que quando minha mãe chegava, tinha uma surpresa, sem brinco. Outro dia mudou o cabelo, outro dia sem cordão. Eu vivia sem camisa, outro dia de camisa. O que tá acontecendo? Nada, mãe. Nada. E eu do nada, eu senti aquela vontade, vai pra igreja. Vai pra igreja. Eu falei, poxa, não tem igreja por aqui. Parece que Deus ouviu e preparou uma cilada para mim. Eu estava tão escondido que quando ele viu o desejo no meu coração de ir à igreja, ele fez os meninos daquela facção me localizar. Eu fui na rua, passou um carro preto, eu reconheci eles. Eles me olharam, eu saí correndo. Mas eu penso, menino que corria. A minha perna parecia que batia no pescoço. Eu corri tanto, missionária. E quando eu voltei para casa, eu falei, mãe, temos que sair daqui. Eles já nos acharam. Na mesma hora, com tudo que tinha, roupa do corpo, que era tudo que tinha, vamos sair andando. Saímos andando em Irajá e chegamos numa clínica de recuperação chamada Igreja Assembleia de Deus, Garagem da Vitória, pastora Deise, que vai me ver com certeza lá em Irajá. Quando botamos o pé naquela casa, a pastora saiu do altar, veio até minha mãe. Quando minha mãe ia tentar explicar a situação, ela disse, não explica nada. Deus falou comigo. Queria chegar aqui um jovem assim, assim, assado. E ai de mim se eu não cuidasse dele.
Meu filho, vem cá, você vai ser... Me abraçou. E sabe quando você não entende o que está acontecendo? E ela me abraçava, minha mãe chorava de um lado, a pastora chorava do outro, e eu no meio sem entender nada. Deus falou comigo que você ia vir para cá e eu tinha que cuidar de você. E eu não conhecia ela. Eu não conhecia. Isso não é normal. Não era normal na época para mim. E quando ela me abraçou, ela disse: meu filho, Deus trouxe você. Eu vou cuidar de você. Pegou a mão da minha mãe, a minha mão, e disse assim: qual o nome da senhora? Não, eu disse: pastora Zete. Pastora, o seu filho agora passa para minhas mãos. Eu te dou minha palavra que eu vou te devolver e transformar. Minha mãe chorou pra caramba. Me abraçou e foi embora. Me deixou na clínica. Pastora Deise, pastor Josias, que é o esposo dela, me mostrou a clínica. Não tinha ninguém na clínica, porque era um projeto. E o primeiro menino foi eu. Eu cheguei sozinho naquela clínica, não tinha nada. Eu não tinha roupa. Eu falo isso lá em Juiz de Fora, o pessoal ri. Eu tinha uma cueca. Eu tinha camisa de clínica que me deram. Eu não tinha nada. Eu não tinha tênis, não tinha calça, não tinha camisa, não tinha nada. Porque quando o Senhor, ele pega para transformar, ele quebra primeiro. Depois que ele quebra, ele honra. E a nossa geração não sabe ser quebrada, só sabe ser honrada. Beber um gole d'água. Deixa eu tomar um pouquinho também, peraí. Para concluir, nessa clínica, que eu fui o primeiro jovem, eu fiquei ali 3 anos. Imagina 3 anos numa igreja onde pessoas iam bem arrumados e eu não tinha roupa para usar. Depois de um tempo, passou a chegar mais gente. Traficante, estuprador, lésbica, homossexual, todo tipo de gente. E quando minha mãe ia me visitar, ela dizia: filho, cuidado. Eu dizia: mãe, por que cuidado? Porque as más conversações... Só que eu fui aprendendo que as más conversações corrompem quem já está corrompido. Porque Daniel estava na Babilônia e ele recusou. José estava no Egito, mas continuou sendo hebreu. Eu acho que não se trata de ambiente ou de conversações. Se trata de escolhas. Sim. Porque se nós formos entender a palavra de Deus, o Senhor não quer, missionário, que nós saímos desse mundo. Ele quer que nós sejamos santos, morando por um tempo ainda, por um período nesse mundo. Naquela clínica, eu lembro que eu fiquei 3 anos ali. Ali eu fui pai, tá? Porque quando eu fui expulso, a mãe dos meus filhos estava grávida da Luana. E eu me lembro que após um período, Deus tomou a pastora Deise e disse: meu filho, o seu tempo de voltar está chegando. Eu dizia: pastor, brinca comigo não, pastora. Eu tinha muito pavor de morrer. Não é tempo agora, não deixa eu ficar mais um tempo aqui orando, buscando, me consagrando. Meu filho, o seu tempo está chegando. E Deus vai te dar um sinal. Só que nós que servimos a Deus, vamos ser sinceros, quando tem uma revelação para a gente de honra, a gente espera se cumprir daqui a 20, 30 anos. A gente espera que demora, porque tudo que é bom demora a acontecer. Quando fala de livramento é na hora, no outro dia acontece. Né? E quando ela me entrega isso, que Deus ia me dar um sinal para me retornar e perder o medo, foi no mesmo dia. Eu fui levar o pregador no ponto de ônibus. Eu estou levando o pregador no ponto de lá em Irajá, próximo ao mercado Guanabara. Quando paramos no ponto de ônibus, eu vi um carro preto. Esse carro preto parou. Eu olhei para dentro do carro, reconheci toda a galera dentro do carro. E só tinha fuzil, sabe? Não tinha pistola, não. Eu lembro que os vidros foram abaixados, minha perna tremeu, o meu cérebro dizia: corre, corre. A minha perna não conseguia sair do lugar. O medo foi tanto que eu fiquei preso, estagnado. O pregador foi embora, ele parou o carro do meu lado, colocou o fuzil assim próximo à janela e disse: Chaguinho, entra. Porque a ordem da facção não era me matar era pouco. Eles queriam me pegar e levar para dentro da favela e lá me executar de uma forma diferente. Eu lembro que eu fiquei parado e de novo: Chaguinho, entra. Eu não conseguia correr, eu não conseguia falar, não conseguia gritar, eu fiquei parado,
com a Bíblia na mão. Na terceira que ele disse, Tiaguinho, entra. Ele foi tentar, falando, abrir a porta fazia bem e não abria. Bem e não abria. Bem e não abria. Nesse momento, veio um carro da polícia atrás. Gente, parabéns aos militares, hein? Vocês foram instrumentos de Deus na minha vida. Esse carro da polícia parou atrás deles, eles se assustaram e foram embora. Eu corri para a igreja e disse, pastora Deise, pastora, o que foi, meu filho? Aconteceu. Eu vou voltar. O sinal acabou de acontecer. Contei tudo para ela, foi risada, oração, e depois retornei para Manguinhos. Como foi isso, pastor? Eu fui bem ataviado. Eu tive que provar por fora que eu era crente. Porque eu conheço a minha favela. Eu botei um blusão crente do pastor Josias, calça de crente, sapatos de crente, uma Bíblia enorme, aquelas Thompson, para provar que eu estava na igreja. E entrei pela entrada de Manguinhos, a entrada principal. Na época, o falecido traficante, posso dar nomes? Tijolo. Ele morava em frente à minha casa. Um dos representantes do movimento. E quando eu fui entrando em Manguinhos, eu vi aquela galera me olhar, como se dizia, ele tá aqui, ele é doido. Ele voltou para morrer. E eu entrando assim, por fora, um homem de Deus por dentro, tava morrendo de medo. Se alguém fala um ar, eu já tava correndo, gritando, calma, eu sou da igreja, eu não fiz mais nada. Eu lembro quando botei o pé em casa, a mãe dos meus filhos ficou maravilhada, porque foram anos de perseguição contra a minha vida. E de repente ela fala, você é crente, fica tranquilo. E minha mão suando, eu falei, não sei, eu tô firme, calma, eu tô firme, mas o medo, eu tô dentro da favela. Ele bater aqui pra onde que eu vou, porque na favela a lei é o crime. Não tem polícia na favela, é o crime que manda. E de repente bateram no portão. Ficou um silêncio na sala, cerca de 10 segundos. Ninguém sabia se levantava para abrir a porta, se levantava para correr, ou se fingia que morreu. Ninguém sabia o que fazer. Eu tomei coragem, abri a primeira porta da minha casa, abri o portão, e quem era? Os traficantes. Eu nunca esqueço disso. Eu fechei o portão porque era uma coisa pessoal entre eu e eles. Não queria meus filhos envolvidos nisso. E disse, pois não. E ele disse, pô, cara, tô sabendo que você tá na igreja. Mudou de vida. Fala o seguinte, ora por nós. E qualquer problema, procura a gente aí. Se ajoelhou um por um, em frente ao meu portão. Eu confesso que eu não estava acreditando no que estava acontecendo ali na minha frente. Eu coloquei a mão sobre a cabeça deles e orei por eles. Dali para cá, foi só crescimento. O respeito, a credibilidade. Porque quando você se converte de fato e de verdade, os frutos surgem naturalmente, sem forçar nada. E se tem uma pessoa que conhece crente, é traficante. É. Eu sei o que é isso. De verdade. Sim. Fomos crescendo, assumimos o ministério da minha mãe e Deus começou a fazer obra ali. Ao ponto de pegarmos uma igreja vazia, não que número seja sinal de aprovação de Deus, mas uma igreja vazia, Deus começou a encher. E não é encher de crente, é encher de prostituta, de viciado, de alcoólatra. Deus começou a trazer pessoas que para a favela não valiam nada. Um desses hoje é pastor, é o Romário. Glória a Deus. A esposa dele Pastor vivia no na baile sua igreja. da minha igreja. É a pastora. A pastora Verônica, apacenta MPD, lá no Complexo do Alemão. Ela me xingou bêbada um dia. Eu fui evangelizar e brinquei com ela, ela me xingou. Vai para aquele lugar, bêbada. Hoje é a pastora do campo. Glória a Deus. O esposo dela vivia na maconha. Hoje é pastor do campo. Chegou uma época na comunidade que quando nós fazíamos evento, trazíamos Giovanni Braça Viva, Israel Santos, Felipe Santana, Arthur Gadelha que passou por aqui. Eu lembro que essa turma quando chegava, lotava a igreja.
Eu não precisava pedir autorização à associação de moradores, os próprios traficantes. E procurava e dizia: pastor, quer que feche a rua? Quer fechar aqui para ter um evento legal? Eu só agradecia. Poxa, se puder, obrigado. É como se eles olhassem para mim e diziam: é nossa referência. Não de coisas erradas, mas de transformação de vida, de conduta e de caráter. Glória a Deus. Pastor, hoje o Senhor é referência na comunidade que o Senhor acabou de falar. E quando hoje o Senhor está sentado aí, Sim. o que lhe passa? Passa um filme. Passa um filme de tudo que eu passei. Não é fácil. Hoje eu trago dores, sequelas, e são necessárias. Eu quero deixar bem claro no que eu vou dizer aqui. Eu não quero ser curado de dores que me fazem ser o que eu sou. Eu não quero ser curado de dores que me fazem ser o que eu sou. Se é para mim ser como essas dores, seremos. Consegue entender isso? Faz me lembrar quando Paulo está orando e Deus podia tirar o espinho na carne. Sim. Mas Deus decide dizer: a minha graça. De repente, ser um espinho não seria o apóstolo Paulo. Verdade. Essa galera que tá me vendo, tem uns louvores que eu não concordo, que eu não vou citar. Mas há uma geração que precisa aprender a carregar dores e continuar servindo a Deus. A nossa geração é uma geração que não sabe carregar dor, não sabe se machucar, não sabe sofrer. Sofre pelo homem, mas não sofre por Cristo. É uma geração que precisa aprender a ter espinhos, calos, e dizer: não está tudo bem, mas eu continuo servindo a Deus. Ah, mas aquela mulher disse que eu não sou a mulher do texto. Eu não tenho a estrutura da mulher do texto, de pegar um filho morto, colocar em cima da cama e chegar na rua, vai tudo bem. Eu não sou a mulher do texto. Eu não preciso ser ela para servir a Cristo. De repente a minha resposta vai ser diferente da dela, mas a conduta precisa ser a mesma. Não está tudo bem, mas eu continuo servindo a Deus. Como é que está a tua casa? Não está tudo bem, mas eu continuo servindo a Deus. Como é que está o teu emocional? Não sei, está péssimo, mas eu continuo servindo a Deus. Como está a sua comunhão? Cara, não sei se está bem, não sei se está mal, não sinto nem mais arrepio, mas eu sei que eu continuo servindo a Deus. Eu acho que esses espinhos que fez Paulo ser quem ele é. Eu acho que se Deus arranca os espinhos, não teríamos essa história de Paulo. Não teríamos 13 cartas paulinas. A nossa doutrina das igrejas, da Assembleia de Deus, vem de Paulo. São as dores que nos levam ao propósito. E tem pessoas que retornam, quando estão chegando perto do propósito, retornam por causa das dores. A dor não foi feita para te afastar. A dor foi feita para te aproximar do propósito. Sem dor, sem essência. Se não tem essência, não tem transformação de caráter. Tudo passa pela dor. Cristo passou pelo processo da dor. E olha que ele não precisava sofrer a transformação de caráter. Mas se Cristo passou pelo Gólgota, todos nós temos que enfrentar o Gólgota. Cedo ou tarde. É a nossa história. Eu acho que esse podcast é para dizer sobre história. Nenhuma história é contada somente sobre fases boas, dias bons. Todo ministério tem dias bons e dias terríveis. Mas em todos eles, o Senhor está lá. É que o nosso problema é que nós precisamos ver para termos uma certeza que Ele está conosco. Só que precisamos sair dessa caixinha, entender que Deus é Espírito.
E se ele quiser se manifestar fazendo barulho, glória a Deus. Se ele não quiser se manifestar fazendo barulho e ficar em silêncio, quietinho, eu continuo dando glória a Deus. A nossa essência não pode ser perdida. Amém? Amém. Gente, eu escutaria, ficaria aqui ouvindo o pastor. O povo já me conhece. Quando eu tô muito calado, que eu tô me alimentando demais da conta. Falar igual mineiro, eu estou me alimentando demais. Meu sotaque é meio esquisito, gente. Eu falo meio paulista, meio carioca. Mistura. E aí eu tenho a minha família nordestina e Sim. de vez em quando eu dou aquela... Arranhada, né? Do pastor. Pastor, hoje o senhor exerce o pastorado, Sim. né? E aonde foi o dia de... aonde o senhor passou a vergonha? O Sim. tempo de vergonha. Sim. Veio a dupla honra. Sim. E como é pastorear no lugar onde foi o lugar de desonra? Pra galera. Tem uma galera que diz que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. E não é verdade. A melhor fase da minha vida foi quando eu não tinha nada. Porque andar com você, depois que você entrou dentro de um avião, a melhor fase da minha vida não foi o tempo da honra. Foi o tempo da vergonha. Porque no tempo da vergonha, eu não tenho espaço para olhar para o outro, a não ser olhar para mim. O tempo da honra é perigoso. Tem gente que não sabe ter honra e se perde. A culpa não está na honra. Está no vaso que não soube ser quebrado. Ou foi quebrado e não conseguiu aprender direito. Meu Deus, eu pensei que eu ia chorar tanto nesse podcast, gente. Pastor, o senhor vive dentro da comunidade e vê essa realidade de fato. E o que o senhor vê dentro dessa geração que hoje só quer status? Eu vejo falta de preparo. E eu sou muito atrevido, assim, entre aspas. Eu tenho para mim que nós pastores somos os culpados também. Eu não posso dar microfone para quem acabou de chegar. Eu não posso dar peso para quem não tem estrutura. Não se tem mais discipulado. Os cultos de doutrina estão vazios. Nada contra congresso. Mas congresso não muda ninguém. As pessoas chegam na igreja hoje. É claro que nós, como igreja, temos o papel de abraçar. Mas abraçar não é sinônimo de mimar. Eu posso ser realista, eu sou pastor apacento há alguns anos já, eu tenho experiência para isso. Que a ovelha saia, mas que a noiva permaneça sendo noiva. Olha. Nem que a ovelha se quebre. Mas a noiva não pode se quebrar. A instituição igreja é maior que a ovelha. E a noiva tem um papel de ensinar a ovelha a ser ovelha. A ovelha precisa crescer com disciplina. Aprender que não se faz o que quer. 90% dos casos dos sofrimentos não são espirituais. São escolhas mal feitas. Namora porque ele é bonito. Se envolve porque ele canta bem. Depois que se machuca, a culpa é da noiva. Então nós, pastores, os pais principalmente, nós em todo, precisamos colocar para essa geração que pau é pau, pedra é pedra. Você precisa aprender a receber não. Não vou te dar. E eu não sou obrigado a te explicar porque eu te dei não. Eu sou teu pai. É uma geração que se termina um relacionamento, um namoro, a culpa é da noiva.
É. Não canta, não prega, como se o talento dela fosse maior que a noiva. E eu preciso falar isso aqui, você cantando ou você deixando de cantar, a noiva continua sendo noiva. Oh. É até melhor que você não cante, porque pelo menos você está sendo quem você é. Os nossos talentos e dons precisam ser colocados na balança como a cantora Cassiane. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos não são meus. Estão comigo, mas não pertencem a mim. Estão comigo e a responsabilidade minha é zelar por eles. Eu não posso deixar de exercer porque eu tô mal. Eu não posso deixar de cultuar porque o meu relacionamento está instável. O relacionamento é teu, a culpa não é da noiva. Eu estou mal psicologicamente, nem que você procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Mas a noiva precisa ser noiva. A igreja precisa ser igreja. Meu. A nossa geração está muito ferida. E é por isso que o mundo avança. O pecado cresce. Eu não digo que cresce do lado de fora. Uhum. Porque lá, do outro lado, na Síria, ser leproso é comum. O que não é comum, Naamã, é ser leproso dentro de Samaria. Ainda bem que tem uma menina que quebra a boca. Eu prefiro ser uma menina que abre a boca do que um adulto que se cala. Ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria. Lá tem um profeta. Lá tem um homem de Deus. Essa menina tinha tudo para não abrir a boca. Se fosse um adulto, ia dizer, não vou pregar porque eu tô doente. Que ela tem cativeiro. É verdade. Ela carrega dores físicas, traumas, doenças psicossomáticas. Sabe lá, dor, não é bom medir a dor de ninguém. É. Eu sei que ela tem dores. Mas eu sei que ela ainda tem mensagem. A geração precisa disso. Entregar o que foi lhe entregue. E se virar com as suas dores. E se o Senhor não quiser curar? É o que tem que ser pregado. Vai desviar? E se o Senhor quiser fechar a porta, ficar desempregado, vai parar de subir e muriar? Não tem que ser feito como eu quero. Não tem que ser feito do meu jeito. Até porque o meu jeito, ele é diferente da forma que o céu trabalha. Como que o céu trabalha? A minha vontade é boa, perfeita e agradável. E a minha? A minha é o oposto. Essa dele é boa, a minha é ruim. Essa dele é agradável, a minha é desagradável. Sabe quando que Deus ele prova o homem? Quando ele pega o vaso? Para provar o vaso? É quando ele deixa o vaso viver tudo o que ele quer. Eu não vou te dar um não, eu vou te dar o sim. Tudo o que você quer fazer, você vai fazer. Filho pródigo. Ao ponto dele querer comer a lavagem. Porque a nossa vontade nos leva para o chiqueiro. Nascemos porcos. Mas não morreremos como porco. Ainda podemos ser ovelha. Não é porque nasceu no chiqueiro que vai morrer no chiqueiro. Tem transformação, tem mudança de vida para você que me ouve. Tem transformação para você que está drogado, que está no presídio, que está na rua, que está na esquina, que está no prostíbulo. Tem transformação para você. Não é porque você nasceu aí que você vai morrer aí. Eu nasci em Manguinhos. Eu vi gente morta, como muita gente também já presenciou. Eu vi troca de tiro, eu vi tanta coisa ruim. Só que o Senhor me trouxe para dizer para alguém, quem dá esperança. A Bíblia diz que quando Jesus chegou em Betânia, ele disse, Lázaro, venha para fora. O morto aqui é Lázaro, quem tem que sair é Lázaro. Para de esperar alguém te ajudar a sair. Se ninguém quiser subir, suba sozinha. Tu não nasceu grudada com a tua amiga. A tua amiga quer morrer, viva.
A palavra para esses últimos tempos é sobrevivência. É. Não é tempo de carregar defunto. Porque se você carregar defunto, o próximo defunto será você. Sobreviva. Receba isso. Se levante, reaja. Jesus vai dizer, deixa os mortos enterrar os mortos. Isso aí. É atitude. Decisão. É isso. E decisão não tem nada a ver com espiritualidade. O campo espiritual não interfere na minha decisão. Mas a minha decisão. Oh. Jesus chegou em Betânia e lançou uma palavra. A palavra não é para quem está do lado de fora. É para quem está dentro do túmulo. Lázaro, saia para fora. Decisão. Não é porque ouviu que tem que sair. Se fosse assim, nossa igreja não teria tanto desviado. É. Tem muito Lázaro sentado na cadeira em cima do altar. E como que ele sai? Não me interessa, ele tem que sair. Mas eu tô na droga, eu tô fumando, não me interessa, você tem que sair. Porque depois que você sair, o Espírito Santo, juntamente com o campo que você vai congregar, vai tirar esses nós da sua vida. É isso. Saia, vem. Tem espaço para você. O que Cristo fez na minha vida, campeão, Ele pode fazer em dobro na sua vida. Em dobro. Saia para fora. Tem um louvor da Rosa Nascimento. Quando eu estava na clínica, uma irmã foi muito usada por Deus e cantou esse louvor para mim. E disse assim, nossa, eu amor agora. Qual será o segredo? Canta esse louvor, consegue só um pedacinho. Eu vi que a senhora canta. Eu vi. De onde vinha a sua força. Eu sou péssimo para cantar, gente. Deus me livre. Eu tenho que ir na letra, meu Deus. Ó, dê seu like, ativa o sininho. Isso aí, pastor. Vai Você fazendo a fala isso. propaganda. Vai, pastor. Fica bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, compartilha. Ó, compartilha para seus amigos, sua galera, pra tropa, rapaziada. Manda esse podcast pra geral. Vambora. Tamara, obrigado pela indicação. Beijo. Eliseu, por não ficar com ciúme. Beijo também. Se eu quer que cante o coro ou o início. O refrão. Porque, só pra galera conseguir entender, eu me achava improvável. Eu não tinha nada. Só que o reino de Deus não é pra quem tem nada, é pra quem é. Eu não tinha, mas eu era. Eu queria servir a Deus. Mas eu não tinha nada. E Deus começou a fazer através desse louvor. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Ô, Jesus, vamos lá. Deixa eu lembrar. Lembrando, só um detalhe, missionária. Eu ensinei ela a cantar, tá? Lembra desse? É uma questão de fé, pois nenhum nome... Nenhum Vamos lá. desses. Pera aí. Vamos lá. É uma questão de fé, pois nenhum desses é melhor do que você. É uma questão de fé, o mesmo Deus de ontem te contempla e te vê. É uma questão de fé, agora é sua vez, chegou a hora, ninguém pode impedir. É alguma coisa assim, isso né? aí. É isso aí. Me perdoa, gente. Ficou Tem lindo que é isso. muito tempo que eu não canto. Vamos lá no início. Qual será o segredo? Qual será o segredo de Sansão? De onde vem a sua força? E o que você me diz de Josué, que conseguiu fazer o sol parar? Vamos lá. Como pode aparecer o quarto homem, se pra dentro da fornalha apenas 3 o rei lançou para morrer? Se você fosse Abraão, eu lhe pergunto, levaria o seu filho em holocausto para oferecer? É esse louvor aí? Esse é uma questão de fé. Questão de fé. Aos meus ouvintes, me perdoe, tá? Que eu não lembro muito bem. Eu prometo
que eu vou fazer em homenagem ao pastor. Vou dar a minha palavra, meu produtor tá aqui. Eu vou fazer, a gente vai fazer um feat desse. É feat, pastor? Não, como é que é, produtor? Cover dele. Cover. Em nome de Jesus. Vamos, nem que seja só esse. Aí eu ainda vou marcar ele em homenagem ao pastor Messias. Léo, obrigado também, senhor. Abraço, cara. Ai, estamos chegando ao final, pastor. Meu Deus, como estou sendo alimentada. Pastor, eu queria, dentre todas essas mensagens, Sim. que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, porque nós estamos também no Spotify. Ô, Glória! O senhor está no Spotify. Ei, que bênção, maravilha! Deixa uma mensagem, né? E também manda um abraço. Quero mandar um abraço para toda a sua igreja, os daqui do Rio de Janeiro. E Juiz de Fora. E de Juiz de Fora, os daqui do Rio de Janeiro. Manguinhos e Complexo do Alemão. Manguinhos e Complexo do Alemão. Deus vos abençoe. Espero estar com vocês algum dia, em nome de Jesus. Vai estar, com certeza. Eu aprendi na vida, pastor, que a gente faz a oportunidade. Sim. Boa! Glória a Deus! Um grande beijo, tá? Eu sei que vocês estão aqui com o pastor de vocês, a sua esposa que tá lá do outro lado com a bebê dizendo papai, papai. Pode deixar ela vir, pode deixar ela vir. Pode estar liberada, pode. Liberou, gente. Vem a esposa também aparecer aqui. Pode vir. Vem, pode vir. Vem. Vem, bebê. Filha, posso fazer no colo? Claro, pastor. Vem cá, filha. Traz ela, amor. Pode trazer, pode trazer. Aqui. Traz ela. Quebrou? Que bênção. Glória a Deus. Quebrou o telefone, mas vai chegar outro novo, né? Profetiza, ela declara. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Olha, gente, que fofura. Pode abaixar só um cadinho, pastora. Aí vai chegar aí. Chega mais um cadinho pro lado do seu esposo, que é pra... Não, pra cá, amor. Não, pra cá. Isso. Não, pra cá. Pra cá, amor. O cantinho. Tá. Gente, calma que é a nossa logística... Não, é assim mesmo. Tá, entendi. Aí agora... Isso, olha lá. Dá um tchauzinho. Aí a família... Quero agradecer a vocês que vieram lá de Juiz de Fora, gente. É um prazer, né? São uns queridos. E eu queria que vocês deixassem, já que a sua esposa tá aí, uma mensagem pro povo, para aqueles que nos assistem, para a sua igreja, enfim. Pode deixar Deus te usar em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus, né? E a senhora, pelo convite mais uma vez, tá bom? Agradecer ao Léo. Léo, beijão no coração, rapaz. Depois daquele Big Mac, hein? Joelho. Tamara. Joelho, não, então não se abaixa. Tá? E mandar um abraço aqui ao pastor Juan, a pastora Verônica, que é a Facento Campo de Jaúma, pastor Romário, pastor Adriele, Facento Campo de Manguinhos, todo o corpo de obreiro da MPD, em especial o meu assessor Evandro, que está agora lá em Juiz de Fora. Beijo no coração, meu filho. Deus te abençoe e te honre por onde você passar. E eu gostaria de finalizar com esta palavra. A Bíblia diz, no livro do Gênesis, no Jardim do Éden, quando o homem peca, quando ele desobedece o limite, na viração do dia a voz do Senhor vem no jardim. Porque por mais que o homem peque, a palavra continua. A viração continua sendo viração. E no meio desse processo de pecado, viração e descida, Tamara, o Senhor desce com uma pergunta para o homem dizendo: onde estás? A pergunta aqui não é geográfica, porque se nós como seres humanos sabemos onde Adão está, a pergunta aqui vai além da geografia. Adão está perdido dentro do jardim. E tem uma galera que está me vendo aqui. Você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer o que você for. Mas todo perdido sabe que está perdido. Todo perdido sabe que está perdido. E a palavra desta tarde para a sua vida é: vai ficar assim até quando? A graça te alcançou. Quando o Senhor ele pergunta para Adão: onde estás?
Ele está dando oportunidade para Adão voltar a ser o que deixou de ser. Chegou o tempo de você voltar a ser o que deixou de ser. Não se trata de quantos talentos você possui, Adão. Se trata da essência que você estava perdendo. Perdendo, mas não perdeu totalmente. Glória. Ainda tem esperança. Ainda dá tempo. Um beijo. Conectados com Cristo. Glória a Deus. Vamos deixar aqui todas as redes sociais do pastor. Isso aí. Tá? Vai lá, curte, comenta, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Fala, pastor, vai apertar onde? Deixa o seu like, ativa o sininho e bora lá. Ah, missionário, esqueci. Um beijo pra Luana, minha filha, Lucas, Alice. Um beijo. Papai ama vocês. Antes de terminar, eu queria falar sobre o nosso patrocinador. Coisa boa. AlphaCast. Não, Alpha. Olha eu. Deixa eu. Alô? Até a bebê tá rindo de mim. Que apresentadora é essa, mãe? Alpha Kids Moda Underline. Aí, pastor, ó, é infantil, entregamos até em Minas Gerais. O senhor tá sabendo? Não tô sabendo, mas fiquei sabendo agora, eu gostei. Vou te dar um número do nosso WhatsApp, é 21974788443. E o Instagram, vai lá também, compartilhe, comente, vai lá, compre. Eu tenho certeza que você vai encontrar bom preço, qualidade e beleza. Não perca essa oportunidade. Você não precisa rodar calçadão de Campo Grande, de Santa Cruz. Madureira. Cascadura. Não. É online. Não tem esse negócio de mercado pago. Alpha Kids Moda Infantil. Vem comigo, dando glória. Pega a dica da Misa em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a você que ficou conosco até o final. Eu tenho certeza que você foi edificado. Tudo bem, deixa ela tá no finalzinho. Pode deixar ela. Tá tudo certo. Ela quer se ver, tio Léo. Ela quer se ver. Entendeu? Ela quer se olhar na televisão. Eu podia dar um recado? Claro, pastor. Só dois. Fica à vontade. Eu sou gestor financeiro da empresa chamada Evandro Valadão, ar-condicionado e refrigeração. Você quer fazer instalação de ar-condicionado, colocar aquele ar bonito, aquele clima de montanha? Entre em contato. Instagram, Evandro Valadão, ar-condicionado e refrigeração. Falando de roupa, nós temos uma loja feminina chamada Florença. Se encontra em Juiz de Fora, Shopping Santa Cruz. Gente, para de andar feia. Acabou esse tempo. Esse tempo não te pertence mais. Corra para Florença. Preço, qualidade e bom gosto. Termino. Você tem um estilo. A Florença tem todos. Eita, pastor, já abrindo aqui um marketing, nós estamos fazendo parceria, não é meu produtor? Parceria com patrocinadores. Sim. Tá aberto aqui. Isso. No final, depois que a gente sair da câmera, a gente glória, aleluia. Viu? Homens e mulheres de negócio e posicionamento assim. Decisões. Acabou, tá fechado. Gente, até segunda-feira que vem. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. E não esqueçam de se inscrever. Vem comigo dando glória. Tchau, gente. Tchau, gente.